Como tornar mais eficientes os meus investimentos em treinamento para a minha equipe de vendas, especialmente quando ela é uma equipe externa fora da minha sede? Essa pergunta está muito presente na cabeça dos empresários do segmento de distribuição e mesmo aqueles que têm indústrias de médio e pequeno portes. Quais são os pontos que você precisaria observar para começar a perceber melhores índices de retorno sobre esses investimentos? Eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo da minha trajetória profissional em grandes corporações, em algumas multinacionais do segmento de consumo, e todas elas tinham algumas características bem interessantes em relação a esse aspecto do treinamento, até porque todas elas tinham equipes de vendas externas e eram administradas geralmente à distância. Então, alguns pontos importantes que eu encontrei ao longo dessa trajetória e que eu posso agora compartilhar contigo. O primeiro ponto que eu percebo é que dentro dessas corporações havia uma cultura do treinamento. Ou seja, o treinamento não era uma iniciativa isolada, né? Os treinamentos que aconteciam para a equipe de vendas não aconteciam somente para esta equipe. Os outros times internos também eram treinados, ou seja, havia toda uma cultura que permeava a empresa em todos os aspectos. Isso partia geralmente lá de cima, das cabeças, né? Então, desde o conselho de administração ou então os CEOs, enfim, o C-level dessas empresas estimulavam esse processo de treinamento em todas as áreas. Então, a cultura do treinamento estava presente efetivamente nessas grandes corporações. Depois disso, eu observei alguns aspectos importantes acerca do treinamento, especificamente. O primeiro ponto que eu observo, e aí eu poderia até dizer para você que esses seriam pilares importantes. Se você quiser implementar algum sistema de treinamento para a sua equipe, eu diria que você precisa respeitar esses 4 pontos que eu vou sinalizar para você. Primeiro deles, a tua equipe de vendas precisa conhecer bem os recursos. Quais são os recursos de um vendedor? Primeiro deles, produto. Não adianta apresentar os produtos apenas destacando as suas características, a beleza da marca, a beleza do design. É super importante que a tua equipe efetivamente conheça detalhes de cada produto e principalmente as características e os benefícios dos seus produtos. Então, não se pode treinar uma equipe de vendas em sessões de 1 hora para falar de 50 produtos. É importante que se dedique uma atenção realmente maior nesse caso. Ainda falando dos recursos, é muito comum nós encontrarmos empresas na área de distribuição e nas indústrias de médio e pequeno portes que não têm uma política comercial claramente definida e essa política seja de fácil compreensão e de aplicação, ou seja, é importante treinar o profissional de vendas quanto ao uso dessa política comercial. Ainda tem um terceiro fator que eu destacaria dentro desse contexto dos recursos que eu enxergo para o profissional de vendas externas. Ele faz negócio, ele vive cotidianamente dentro de lojas do varejo. Ele precisa estudar, ele precisa saber sobre a dinâmica dessas lojas, ele precisa conhecer, cada segmento tem comportamentos, tem perfis de funcionamento, perfis comportamentais do próprio consumidor diferentes, ou seja, você não pode colocar uma loja de 20 checkouts num mesmo patamar de uma loja de conveniência de posto de gasolina, por exemplo. São perfis, são dinâmicas completamente diferentes e que precisam ser muito bem estudadas. Depois disso, eu preciso te falar sobre o segundo pilar. O segundo pilar tem a ver com motivação. Motivação passa não somente pelas conversas motivacionais que você vem a ter com o teu colaborador, mas, acima de tudo, é relativo às questões das políticas que você adota dentro da tua empresa para efetivamente trazer a segurança para esse profissional de vendas. É entender como é que você também se relaciona, como é que você conduz as políticas comerciais. Se você apresentou lá na política comercial descontos e condições e tal, quando eles são fechados, efetivamente você entrega aquilo tudo que você prometeu. E eu vi algumas discrepâncias ao longo do meu tempo de jornada aí com contato com empresas de distribuição. Então é muito importante que você alinhe esse discurso, porque isso pode quebrar a motivação desse profissional. Então é muito importante. Depois, um terceiro pilar.
E aí eu digo para você que talvez seja a maior oportunidade que nós encontramos aí dentro desse ambiente, desse nicho de empresas que eu acabei de citar. É a execução. A execução está relacionada à visita, né? O profissional de vendas externas, ele que visita a PDV, ele está constantemente na loja. Então, qual é a orientação? O que ele precisa? Ele desceu do carro ou da moto, qual é o primeiro passo que ele precisa dar quando ele entrar na loja? Quais são os passos necessários para que ele efetivamente consiga montar uma melhor negociação para apresentar para o comprador? Então, o vendedor precisa ser orientado sobre as questões de planejamento antes da visita, sobre a questão da visita e de entrar na loja, de fazer a verificação no ponto de venda, identificando as oportunidades dos seus produtos, identificando as ações da concorrência, o que está acontecendo naquela loja, ali é um manancial de informações. Você concorda? É um manancial de informações ali dentro. Então é muito importante que você oriente a equipe para que faça efetivamente esse processo e mostre quais são os benefícios disso. Depois disso, a elaboração da proposta a partir dos ajustes que ele possa ter feito dentro da área de venda. A apresentação dessa proposta para o comprador, a identificação das objeções e o seu tratamento, a condução até o fechamento do pedido e depois o acompanhamento. Se você observar a visita de um vendedor sobre esse prisma, olhando cada um dos passos, avaliando cada um dos passos, você vai provavelmente encontrar aqueles passos, aquelas dificuldades que a sua equipe tem, que aquele seu colaborador tem de maior dificuldade, de maior potencialidade. Então, trabalhar em cima desses pontos mais objetivamente vai fazer com que ele melhore no todo. E por último, acompanhamento. O quarto pilar vem para suportar todos esses três pilares anteriores. O acompanhamento é exatamente o fato de você poder disponibilizar pessoas, supervisores, gerentes de vendas e tal, que estejam imbuídos nessa filosofia do treinamento e que eles possam, inclusive, observar e possam pontuar diretamente, fazendo feedbacks ao final do dia, trabalhou um dia inteiro, fez lá 10, 12 visitas com o seu colaborador de vendas. Esse supervisor precisa sentar com esse profissional, conversar com ele, avaliar os pontos, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos de oportunidade que ele ainda pode melhorar. Acompanhamento. É aí que surge, inclusive, esse acompanhamento, inclusive, vai te ajudar a formatar melhores treinamentos mais focalizados nas necessidades efetivamente da sua equipe de vendas. Eu vou deixar logo abaixo desse vídeo disponibilizado a descrição desses 4 pilares que eu acabei de pontuar para você. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu estou à disposição, ok? Um grande abraço, eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos por aí. Até mais!